Oi, pessoal, voltamos. Então, como tudo acontece, né, mais uma vez, desculpa pelo imprevisto, mas a gente retornou aqui, já tá tudo no esquema, a gente vai começar a palestra, a Cláudia está aqui preparada para poder começar para vocês. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, é uma honra estar com todos aqui, dividindo com vocês todo esse conhecimento. Obrigada à comissão organizadora, que também está ajudando, está fazendo de tudo para isso acontecer. Obrigada a todos os palestrantes que estão participando também. E eu vou deixar com vocês aqui a Cláudia. Ela é psicóloga, ela vai estar falando com vocês sobre o tema da ansiedade, tá? O microfone de vocês permanecem desligados, por favor, e a gente vai dar continuidade à palestra. Nós. Sim, estamos. Então, gente, primeiramente agradeço, né, a organização desse evento por ter me convidado para essa palestra. Há um tempo atrás eu fiz uma live com uma amiga falando sobre as causas, né, da pandemia na saúde mental. O que a pandemia nos trouxe diante da saúde mental. E uma das coisas que já era grandiosa, né, que é a ansiedade, que todos nós temos, se tornou mais ainda. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o medo, a ansiedade e os transtornos de ansiedade. Sim, os transtornos, porque a ansiedade, ela nos traz várias comorbidades, vários sintomas diferentes, que são caracterizados como síndrome do pânico, agorafobia, fobia social, o TEP, né, que agora, por conta da pandemia, por causa dos traumas, eu tenho recebido pessoas aqui que não estão conseguindo a lidar com essa situação, a voltar aos poucos à vida normal. E aí eu vou falar para vocês primeiramente sobre o medo. Tá aparecendo? Sim. Não, conseguiu. Conseguiu? Eu acho que já tá aparecendo aí. Medo ou ansiedade? Quem nunca teve medo? Não tá aparecendo, não. Ai, só um minutinho, gente. Eu, para tecnologia, sou assim, péssima, né? Aqui. Aqui. Eu aviso quando aparecer. Tô vendo aqui. Mostrar. Isso. Ainda bem que eu estou cheio de auxiliar, gente. Vocês não sabem como que eu sou importante hoje. Apresentar tela, não um cantinho. Achou? Acho que foi. Só compartilhar. Não apareceu, não. Não. Sim, mas estão me ouvindo, então diante disso eu já vou falando para vocês até aparecer aí. O medo. Quem nunca teve medo? Aí tem que apresentar a tela aqui. Aqui, assim, nessa setinha? Tela inteira, tela cheia. Isso. Continua cancelar. Não tá indo. Não tá indo. Ó, você tá vendo que eu fiz certinho. Não é no outro, aí. Apresentar agora. Clica apresentar. Isso, tela cheia. Tela inteira. Isso. Isso. Compartilhar. Clica em compartilhar para ver se vai. Compartilhar. Lá em cima. Aqui. Isso. Ou aqui. Isso. Agora foi. Agora está? Então, gente, está aparecendo aí para vocês a tela? Ok? Agora sim, tudo certo. Então, vamos lá. Medo. Quem nunca teve medo? Medo de alguma coisa, né? Porque o medo, ela é uma resposta bioquímica do nosso corpo frente ao perigo. Ela até é uma questão de sobrevivência. E nós podemos tentar evitar esse medo.
O medo, vamos colocar o medo, eu tenho medo de cachorro, mentira, eu tenho vários cachorros, mas vamos lá. Tenho medo de cachorro, as crianças geralmente têm, né? Medo de escuro, medo do bicho-papão, mas isso é um medo, né, em relação, né, às crianças, que eles não têm vergonha de falar do medo. Enquanto nós crescemos, nós temos vergonha de falar dos nossos medos. O medo, ele é uma coisa concreta, algo que pode ter a probabilidade de acontecer. Eu tenho medo de atravessar a rua porque um carro pode me pegar, mas eu posso me prevenir em relação a esse medo. Quanto à ansiedade, também é um medo, mas é uma sensação ruim, é uma coisa mais de imaginação. Eu quero atravessar a rua, o carro vai me pegar, né, vai me atropelar, e aí eu já começo imaginando tantas coisas, eu começo a evitar aquilo ali também. Só que diante desse medo, eu tenho uma angústia, uma inquietação, cansaço, tensões musculares. Eu vou falar para vocês de um medo, o medo que paralisa. O medo, nós temos algo que nos impulsiona a fuga ou nos paralisa. Eu tive um episódio em relação ao medo que me paralisou enquanto eu era mais jovem, e eu estava num ponto de ônibus, onde vinha de uma festa, era tipo 5 da manhã, e a galera toda, né, pobre, sem ônibus, estava esperando o ônibus. E cada um foi pegando seus ônibus, e eu me vi sozinha num ponto de ônibus, onde só tinha um casal. Esse casal não tinha nada a ver comigo. Nisso parou um carro, e o cara me chamou, aqueles dois bonitões, falei assim, vou lá saber o que eles querem, né? Queria uma informação, pensando eu. Cheguei próximo ao carro, eles me apontaram uma arma. E aí eu pensei, se eu correr, eles podem, né, me atirar contra mim. E então eu paralisei. Gente, eu acho que nem os olhos eu não mexia, mas consegui mexer a boca. Falei para eles assim, nossa, eu olhei a placa, não era do Espírito Santo, isso foi no Espírito Santo. Falei assim, nossa, parece que a morte está me rondando. Eu estou vindo agora de um velório do meu ex-namorado, onde ele, né, provavelmente daqui a pouco também aparece a mesma doença que ele teve, mas tudo bem, vocês querem que eu entre? Ok. Aí um deles falou assim, não, por que ele morreu? Eu falei, não, deixa pra lá. Não, fala. Eu falei assim, AIDS. Gente, eles simplesmente arrancaram com o carro, e eu fiquei ali, eu não conseguia me mover. E o casal nem aí, né? Porque ninguém se mete na vida de ninguém. E eu fiquei ali em choque. Então, esse medo me paralisou, esse medo fez com que eu repensasse mais nas minhas atitudes. E quanto à ansiedade, nós temos todas essas coisas, pensamentos negativos, medo do novo, frio na barriga, mas diante de quê? Diante do medo do novo. O medo de um emprego, o primeiro dia de um emprego, o primeiro dia de uma entrevista, uma prova. Esses medos fazem parte da nossa vida. Quem nunca, né, teve um momento de ansiedade? A questão é, quando essa ansiedade ela vira um transtorno. O transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Mas, afinal, o que é esse transtorno? É uma doença mental que afeta 264 milhões de indivíduos em todo o mundo. No Brasil, o número já chegou a 18 milhões. Bem, gente, isso aí já passou por conta da pandemia, isso mais não procede. Pessoas que tinham ansiedade no dia a dia, hoje adquiriu uma ansiedade generalizada. Porém, essa ansiedade, como que nós vamos caracterizar essa ansiedade? É quando você tem todas aquelas coisas da ansiedade, as preocupações, as angústias, o medo do novo, mas isso em excesso. Isso que é desproporcional.
Isso que você só pensa na coisa que vai dar ruim, quando você só pensa em algo que vai dar ruim, algo que tira o sono de você, seu sono, que você fica irritada, que você não consegue fazer mais nada só pensando naquela coisa que vai acontecer. Vamos colocar, eu tenho essa palestra aqui, já tem uns 3 meses que eu fui convidada para essa palestra. Então, se eu fosse uma pessoa com esse transtorno de ansiedade, esses 3 meses eu estaria, assim, desesperada e não iria conseguir pensar em nada que não fosse essa palestra. Eu ia parar o meu tempo, parar o meu mundo ali diante desta responsabilidade. Eu tenho uma paciente que ela, terminando uma faculdade, ela tem um bom emprego, o emprego dela vai bem, ela sabe de tudo no emprego dela, porém, ela, todas as noites, quando vai dormir, ela fica pensando em coisas ruins que pode acontecer nesse emprego. E aí ela evita de sair, de passar um final de semana mais prolongado, porque na segunda-feira ela tem que estar no trabalho. Se ela tiver que faltar, ela faz assim. É tanta coisa que impede que isso está atrapalhando a vida dela também. Então, a ansiedade, quando se vai para um transtorno, é algo que vai atrapalhar toda a situação, inclusive os relacionamentos. Né? Você não consegue pensamento, você sabe que aquilo ali está te atrapalhando, mas você não sabe sair daquela situação. Então, eu fiz até uma técnica com ela, e ela falou, eu vou precisar faltar um dia, mas e aí se a outra pessoa estiver lá, não der conta, e se meu chefe ligar, e se, é um tal de si que os ansiosos têm, que só Jesus. Então, esse se, eu falei para ela o seguinte, se acontecer alguma coisa, se tiver que acontecer, vai acontecer com você lá ou não. E ela fez essa experiência, e ela pediu uma folga, né? Avisou tudo, a pessoa que iria ficar no lugar dela, e de lá ela ficava monitorando a pessoa. E o que aconteceu? Nada. Ela simplesmente não teve um final de semana prolongado melhor por conta de que ela estava preocupada na segunda-feira, mesmo, né? De longe ela estava monitorando a situação. E aí, gente, acontece o seguinte, nós temos que ter muito cuidado com esse transtorno, porque ele nos causa outras comorbidades. Quando você está com transtorno de ansiedade bem aguçado, além de todos aqueles sintomas que eu falei da ansiedade normal, quando ela se torna uma ansiedade patológica, você pensa que está enlouquecendo, você tem ideias suicidas, medo de doenças. Agora, então, na pandemia, isso agravou muito, porque as pessoas estão vivendo lutos, outra coisa que causa ansiedade é o luto também, porque você perde uma pessoa e já fica pensando que você tem outras pessoas que você gosta tanto e que elas podem também irem, porque não tem, como saber o que vai acontecer. Isso aí. A ansiedade, ela está preocupada com o futuro. E aí acaba você atrapalhando o seu presente. Você não vive o presente porque você está preocupado com o que vai acontecer. Coisas que pode não acontecer, mas que você já está sofrendo por aquilo. Não se sabe ainda quais são as causas, mas se sabe que fatores biológicos são muito importantes. Então, gente, pode ser da genética, pode ser um ambiente que você vive, pode ser uma questão de cultura religiosa, onde você tem que cumprir, algo ali de questão da sua religião, que aí você fica preocupado se você está fazendo certo, se você está errado, porque você quer estar tudo muito direitinho, você se cobra muito. O tratamento, ele inclui medicamentos,
psicoterapia. Dentre outras coisas, como relaxamento, né, onde o psicólogo ele vai te induzir a isso, te ensinar um relaxamento, várias técnicas de respiração. Porém, nem sempre o psicólogo dá conta, dependendo do grau que você esteja. Vamos lá. Maria tem ansiedade, João também. As ansiedades dele é diferente. Não adianta você que, eu fiz isso porque fulano mandou eu fazer isso. Ok, tem coisas que no geral sim, mas tem coisas específicas. Então, por isso é necessário que você esteja acompanhado de um profissional. Porém, a medicação também se faz necessária mediante ao grau de ansiedade. Provavelmente um TAG, ele já vai ter que entrar com a medicação também. Essa medicação, muita gente evita de ir a um psiquiatra. Quando a gente fala assim, vai no psiquiatra, eu encaminho, as pessoas ficam desesperadas porque acham que o psiquiatra é para doido. Gente, não, depressão, ansiedade, é o psiquiatra que vai realmente cuidar de você, junto com o psicólogo. Uma coisa só, não adianta também você vai... Eu tenho também muito isso. Eu encaminho, eles vão ao psiquiatra, né? Às vezes com muita luta. Aí eles passam uma medicação e aí eles sentem uma melhora e não voltam para a terapia, né? Porque já estão melhor. Mas só que dependendo da medicação, você pode ficar dependente. E com a terapia, você vai aprendendo as técnicas, porque a medicação é, a princípio, para sair daquele pico. E depois você vai aprendendo a lidar com a situação. Não é dizendo que as demais linhas não podem atender, né, pessoas com ansiedade. Mas o que mais os médicos indicam são os psicólogos, né, que trabalham com a linha TCC. Porque eles usam várias técnicas, está ali com você para fazer o enfrentamento de acordo com cada um. E você vai aprender a lidar com a situação. Porque você está com você no tempo inteiro. O psicólogo não está com você. E você pode se deparar numa situação sozinho. E você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que se autoconhecer. Esse é o papel do psicólogo. E o psiquiatra, no caso, orientando com as medicações. Eu vou ficar refém para toda a vida com essas medicações? Você tem um tempo, né? Não é assim. E você também não pode. Tomei hoje eu tomei. Hoje eu não tomei. Não, gente, a coisa é séria. Não é brincadeira. E você não pode tomar o remédio o dia que você quiser. Assim como a terapia. Você vai para a terapia como se fosse um dentista. Estou com dor de dente, coloca um remedinho e melhorou. Hoje eu não vou na terapia, hoje eu estou bem. Hoje eu estou muito mal que eu não vou. Não, aí que você tem que ir. Os principais sintomas dos transtornos de ansiedade. Quando eu falei no começo que a ansiedade, ele traz comorbidades, né? Traz outros tipos de ansiedade, né? A ansiedade está presente em outros transtornos. Transtorno de pânico. O que mais aparece são pessoas com transtorno de pânico. Mas, afinal, qual é a diferença que nós temos de transtorno de pânico para a ansiedade? Pois o transtorno de pânico é uma ansiedade. Porém, ele tem aquela sensação mais forte. Não é aquela coisa de você ficar pensando, aí você fica angustiado. Não, é aquela coisa que aperta o coração, que você sente náuseas, ondas de calor, tontura, ataque cardíaco. É aquele aperto no coração como se você fosse infartar. E é onde você tem que ir para um pronto-socorro, porque eles vão averiguar, porque tem muito a ver com o infarto, né? As coisas, né, que você sente, as sensações, com a síndrome do pânico. Só que a síndrome do pânico, ela vai passar. Vamos colocar de pessoa para pessoa. Ela pode durar de 5, 10 minutos a 1 hora. Já se for um infarto,
Não é assim. Então, é questão de ir para o pronto-socorro, sim. Transtorno fóbico. Gente, isso aí, agorafobia. Tive isso. Tive esse negócio. Eu lembro que quando eu ia numa festa, aliás, eu nem ia mais, né? Porque eu me deparei num show onde eu já chegava no show procurando onde que era a saída, onde que tinha um carro lá para me socorrer. Então é aquela coisa assim, é um transtorno de pânico também, porém você tem em relação a locais fechados. Ônibus, gente, eu não pegava, eu não andava de ônibus nessa época, que para mim me dava assim uma situação onde que eu vou, e se o ônibus estivesse cheio, me dava uma falta de ar, e eu tive que descer várias vezes no meio do caminho. Então, algo muito desconfortável que me levou até a ter prejuízos, né? Porque essa é a situação, ter prejuízos diante do meu trabalho, diante de festas. Eu não ia em festa se fosse fechado, e eu tive que fazer esse enfrentamento, e foi através da terapia cognitiva comportamental, que é o TCC, que me deu esse respaldo. Às vezes a gente tem alguma recaída, mas como a gente já sabe que é o papel, a gente aprende a saber como lidar e como está vindo isso, aí você se previne. Fobia específica. Nossa, isso aí, às vezes a gente fala, nossa, que palhaçada, que bobeira. Não, gente, cada sentimento é sentimento, cada pessoa é cada pessoa. Eu tenho uma filha que tem medo de lacraia. Não sei de onde ainda vem esse medo. E é incrível, mas aparece de lacraia, não parece só para ela, é incrível. Tem uma amiga que ela tem medo de cachorro ao ponto dela não sair de casa se ela imaginar que tem um cachorro, que ela vai passar por um cachorro, ela tem que sair com alguém, né? Assim como outros objetos, né? Faca, armas, tem gente que não pode ver, porque já começa a ficar ansioso, porque aquilo ali já te traz alguma coisa que pode acontecer. Então, isso aí é normal, dá medo de avião, né? Medo de aranha, enfim. Não podemos banalizar o medo do outro. Temos que tentar entender que cada um traz suas experiências. O toque. Gente, isso aí, toque. Agora, então, nessa pandemia, o toque fluiu. Quem antes já tinha mania de limpeza, agora ficou, né, compulsivo ainda mais. Conheço pessoas que já andavam com álcool em gel no carro, aquele pequenininho, por eventualidade. Agora anda com litro. Gente, é claro que nós temos que ter nossos cuidados, mas sem exagero, né? Porque o exagero já vai para um transtorno. Então, muita gente deixa de ir em algum lugar, né? Porque fica com medo de que aconteça alguma coisa. Vamos lá. Se você sai de casa e acha que não fechou a porta, ok, uma vez ou outra. Mas se aquilo começa, não vou lá, não volto no meio do caminho, aí daqui a pouco volto outra vez, não fechei, tem que fechar 1, 2, 3 vezes, repetir, ou então você na sua cabeça, você também começa a repetir alguma coisa, ou que você tem sistema também de numerações, isso aí tudo, gente, coisas, nós podemos ter isso? Podemos, desde que não nos atrapalhe. Prestar atenção na ocorrência disso. É isso que o psicólogo e o psicólogo vai fazer, vai estar com você, que no mínimo são 6 meses para ter um diagnóstico. Eu não posso olhar para você e dizer que você tem transtorno de ansiedade, que você tem um toque, que você está sofrendo de uma agorafobia. Porque eu tenho que acompanhar. Porque você pode estar num dia que aconteça aquilo. Ok, mas
nós temos que ver o espaço, nós temos que ver diante dos critérios para ter esse diagnóstico. Transtorno de estresse pós-traumático, o TEP. E aí nós estamos diante da pandemia. E esse transtorno já começa a aparecer. Como falei no começo, né? Estamos recebendo pessoas que não conseguem sair de casa, mesmo que seja permitido. Ela não consegue dar um abraço. Ela fica toda hora pensando naquilo que pode acontecer, que vai acontecer com ela, e ela perde o sono, e ela sofre por isso, e ela não se concentra, e ela está tendo dificuldade nos relacionamentos, tanto sociais, né, quanto conjugal. Tem pessoas aí se separando por conta desse estresse, por conta dessa pandemia que aflorou tanto esses transtornos. De imediato, né, além do transtorno de pânico, o TAG, esse TEP também está fazendo muito sofrimento nas pessoas. Talvez seja por isso que foi dado esse tema para mim, para poder estar orientando, né? Porque muita gente foge desses acontecimentos. As pessoas, elas não querem enxergar, elas não querem se conscientizar de que elas podem estar sofrendo e elas, não, vou fazer, não, é só hoje, não, eu dou um jeito, não, eu me viro. Gente, se precisa de ajuda, procure alguém. Eu não estou falando só de profissional, não, porque até chegar um profissional, vocês têm pessoas que podem estar ouvindo vocês, estar falando e estar ajudando vocês. Comorbidades, né? Como eu falei, o transtorno de ansiedade, ele apresenta com outros, né? Outros transtornos também. E o mais comum é a depressão. Vamos lá. Vamos voltar numa coisa que nós estamos vivendo nessa pandemia. Eu perco um parente. Eu estou vivendo esse luto. Esse parente, e eu me prendo, porque a depressão é do que aconteceu no passado. Eu não consigo elaborar. E eu fico o tempo todo chorando por esse ente querido que se foi. Só que, ao mesmo tempo, vem a ansiedade. Porque a depressão, ela faz parte do nosso passado. E nós queremos, assim, não queremos mais seguir. Queremos ficar ali, isolado, quietinho. E a ansiedade, ela faz do futuro, porém ela é bem parecida com a depressão. A ansiedade, no caso do luto, eu vou ficar pensando, meu Deus, mas tem mais pessoas. E se essas pessoas forem? E aí você já vai começando fazendo aquela historinha na sua cabeça. E junta a depressão e a ansiedade, e as pessoas não dão conta. E às vezes quem está tão perto também não se dá conta que aquela pessoa está vivendo aquilo. E as pessoas, elas banalizam o outro, aí falam, gente, uma coisa que vocês nunca devem falar para alguém que está com ansiedade. É assim mesmo, eu também sou ansioso. Vai passar, que nada, menino, não é nada disso não, para com isso. Gente, isso é banalização, você está banalizando o sofrimento do seu próximo. Então, falando da comorbidade do transtorno de pânico, que é a agorafobia, eu, né, já falei da situação, da minha situação, e aí nós temos falando que, né, um ataque de pânico enquanto sozinho. Muitas vezes o agorafóbico não consegue mais sair de casa por causa do medo do pânico. Eu ainda saía, mas me deparava com situações muito complicadas. Mas tem gente que não consegue sair. Também tem pessoas aqui que eu estou recebendo que elas... a mãe vai trabalhar, pessoa, gente, adulto, tá? Não é criança, não. Vai trabalhar e ela tem que ir junto porque ela não consegue ficar sozinha. Aí você imagina uma mulher de 22 anos, 20, porque isso não tem idade,
tendo que ir para o trabalho com a mãe, olha o constrangimento que isso tudo causa, né? Mas ela se deu conta da situação e procurou um profissional e estamos dando conta, fazendo as intervenções necessárias para que isso se resolva. Outras comorbidades é o uso e a dependência de substâncias, como álcool, droga, maconha, enfim. Por conta dessa pandemia, por conta da ansiedade, né? Também muitas pessoas que não bebiam começou a beber, que não fumavam começou a fumar, que tinha parado de fumar voltou a fumar, e isso agrava mais o quadro de ansiedade. Quanto aos grupos de risco, as mulheres elas costumam ter mais chances de transtorno de ansiedade do que os homens. Eu acredito que seja diante de tantas responsabilidades, não que o homem não tenha, mas ela tem responsabilidade em casa, é com o filho, ela que toma a frente de tudo. Isso não quer dizer que o homem também não tenha. Em relação a essas comorbidades, no toque, o homem apresenta o maior índice do sexo masculino. Quanto aos fatores sociais, pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas têm maior risco de transtorno de ansiedade. Por quê? Porque elas ficam mais sozinhas, né? São isoladas, né? Dos amigos, dos familiares. Quanto aos traumas psicológicos, também desenvolvemos os transtornos de ansiedade, que é o TEP, que eu já falei para vocês. Voltar aqui no slide que eu passei, que senti falta, é a idade. Gente, quem pensa que criança não tem ansiedade está enganado. As crianças, elas sofrem muito com as separações, né, dos pais, onde existe ansiedade de separação. E essas crianças, elas, em geral, já têm, né, um medo, né, o medo do escuro, o medo do bicho-papão, o medo da injeção. E ela, com o desenrolar dos anos, elas podem adquirir uma depressão e podem ser adultos que possam ser envolvidos com drogas, né? Com álcool, enfim, todo tipo de droga. Diagnóstico. É visto que a ansiedade é um fato emocional, né? Que todas as pessoas passam por um momento de ansiedade. E aquela, né, expectativa de que vai dar certo, vai dar errado, eu vou na entrevista do emprego, como é que vai ser, e sentir aquele medo, vou conhecer alguém, aquele friozinho na barriga e tal. Esse é o medo da ansiedade, um medo normal, né? Isso, né, não tem como não sentir, a gente sente mesmo. Porém, quando acontece de forma intensa, como eu já falei para vocês, acontece sempre quando é de forma intensa, aí já se torna um transtorno de ansiedade. Quando isso atrapalha a sua vida familiar, a sua vida social, a sua vida conjugal, e aí já se vai para o TAG, o transtorno de ansiedade. Para você diferenciar a ansiedade normal de uma patológica, é necessário um diagnóstico. Como já falei, de um psiquiatra ou um psicólogo. Só que esse diagnóstico, ele dura um bom tempo. Claro que varia de pessoas para pessoas. E você, mas eu vou fazer terapia para sempre? Não. Quando você vai para o TCC, no caso cognitivo-comportamental, é usado várias técnicas, onde você vai também tendo intervenções, né? E aí, dependendo do seu transtorno, junto às medicações, você vai tendo uma amenização dessa situação, onde pode durar de 6 a 2 anos de terapia. Tratamentos. Pois é, gente. O apoio familiar é primordial.
Amigos também, e temos associações como reuniões, né? Tem determinados lugares que tem reuniões, enfim. Mas família e amigos. O sofrimento é tão grande, gente, que às vezes as pessoas têm vergonha de demonstrar isso. E elas se calam, elas se excluem, elas se escondem. É onde os amigos e os familiares, que às vezes nem sempre estão atentos às pessoas que estão ali com o dia a dia com eles, e acha que porque está nervosinho, ou, né, quando novamente banalizam, é que não dá conta disso aí. Por quê? Claro que o tratamento é psicológico e psiquiátrico, né, medicamentoso, vai valer, tem que acontecer. Porém, não só disso. Nós, no consultório, só não damos conta da situação. É como se fosse um dependente químico, né? Por isso que a gente até fala que não existe ex-dependente químico, assim como não existe ex-ansioso. Por quê? Se você começa a cuidar, você tem aquele tempo com aquela pessoa. E se os seus familiares não dão conta, não sabem do que se trata, não sabem como funciona, vai colocar o seu trabalho perdido. Porque a continuidade da terapia vai ser em casa. Vai ser quando ele vai ter o apoio dos familiares. Onde não vai banalizar o comportamento daquela pessoa. Então, a importância é muito grande em que você esteja ali atento, encorajando, sabendo como é que funciona aquilo ali. Mostrar interesse, ter paciência. E não querer apressar a melhora antes do tempo. E tem mais. Quando você sentir alguma melhora, quando você observar alguma melhora, que você ressalte isso. Porque assim você vai dar força para essas pessoas a dar continuidade. Porque se ela vê que não está adiantando nada, ela vai querer parar. E aí vai piorar. Até mesmo as medicações. As pessoas acham que a medicação, eu tomo hoje igual um remédio de dor de cabeça, amanhã eu já... Não é assim não, gente. O remédio varia do organismo para organismo para fazer efeito. E não é de uma hora para outra. E não adianta também você falar assim, esse final de semana eu vou beber. Então eu vou parar de beber, não vou tomar o remédio hoje, gente. O remédio está no organismo. Assim como ele demora a fazer efeito, ele também demora para poder sair do seu organismo. Então tome muito cuidado em relação a isso. Pois é. A família e os amigos devem evitar comentários, né, preconceituosos, críticos, né? E ajudar um ambiente familiar. Porque também, gente, dependendo do ambiente, que é só briga e gritaria, como é que fica essa pessoa? Fica difícil conviver, né? Até a pessoa que não seja ansiosa. Como controlar a ansiedade? Enfim, como podemos controlar? Desvie a atenção dos sintomas. Você começa a sentir aquela dor no peito, aquela angústia, as mãos trêmulas e transpirando, e você tá vendo que tá chegando, e aí o que você deve fazer? Parar e desviar aquela atenção. Focar em outra coisa, focar na sua respiração. Se você estiver num ambiente onde tem muita gente, vai para um lugar quietinho, não precisa falar com ninguém, né? E aí você vai controlar a sua respiração aos pouquinhos e o psicólogo vai te ensinar como fazer isso. Dando continuidade ao ritmo da respiração, né? Você vai, né? Como que você vai fazer? Você vai respirar, vai sentindo no peito, né? Descendo, pode se tornar desesperador aquela dor, mas durante a crise você deve respirar demais, causando hiperventilação. Rápido, respirar rápido, mas tomar cuidado, porque a gente começa a respirar rápido, então a gente tem que controlar. A gente começa a
respirar rápido, porque é aquela falta de ar, que você acha que você vai perder o ar. É onde você se concentra e diminui a respiração. Relaxa os músculos. A tendência imediata de uma pessoa por um ataque de ansiedade é de contrair os músculos, como forma de defesa. Entretanto, essa contração acaba trazendo mais dores. Então, depois que a respiração estiver controlada, procure iniciar o processo de relaxamento muscular. Se distraia. Tente diminuir o ritmo dos pensamentos, criando distrações externas. Se estiver com alguém conhecido, tente começar uma conversa. Isso que eu faço. Quando eu estou diante de uma pessoa que está com uma crise, eu começo a puxar por uma outra conversa. Uma outra situação, lembrar de algum fato que eu saiba ocorrido que foi legal, né? Porque aí ela vai se distraindo e vai passando. Se você estiver sozinho, você pode contar de 1 a 10, cantar uma música, recitar uma história, fazer uma lista, ou também lembrar de algum lugar que você teve, alguma coisa boa que passou na tua vida, e deixar tudo aquilo que está te causando aquela crise para lá, para trás. Usar a imaginação também faz parte, né, do outro, né? Quando eu falei em relaxamento, é onde você tem que desfocar das cenas que te levou aquilo e focar em alguma atividade que você faça se desligar daqueles sintomas. Eu trouxe para vocês um momento de relaxamento, onde eu vou estar fazendo um relaxamento, né? Uma guiada, que é um presentinho para vocês. E esse relaxamento, ele pode estar servindo para 1 hora, que você esteja com alguém, ou que alguém também esteja numa situação dessa, você ou alguém com você. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui. Gostaria muito que vocês participassem desse relaxamento. Depois, no final, se vocês quiserem falar a sensação que vocês sentiram, se vocês realmente embarcaram nesse relaxamento, porque é muito importante para todos nós um momento de relaxamento no dia a dia, independente de ansiedade ou não. Vamos lá? Então, gente, procure sentar o mais confortável possível, deixando os braços soltos, as pernas soltas, observando se há algum desconforto, como roupa apertada, sapatos, óculos. Procure conforto antes de iniciar o relaxamento. Feche os olhos, soltando as pernas, os braços. Procure deixar o pensamento livre e solto. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. Repita a respiração 3 vezes. Imagine-se caminhando por um lugar muito agradável. Pode ser um lugar que você gosta de ir, um lugar que você tenha ido e que ficou com vontade de voltar. Algum lugar que seja agradável de estar. Imagine esse lugar vazio, sem ninguém ao seu redor. Uma praia deserta, uma casa de campo, uma floresta, uma casa especial. Imagine-se chegando a esse lugar, pare e o olhe de longe. Observe todos os aspectos desse lugar. A cor, o tamanho, o cheiro, os sons. Observe a paz que existe nesse lugar. Respire profundamente e lentamente. Caminhe um pouco, se posicione nesse lugar. Mexa em algumas coisas, pegue alguns objetos ou plantas, areia, qualquer coisa que seja característica desse ambiente. Sinta a textura, sinta o cheiro, ouça os barulhos do ambiente. Existem pássaros cantando? Existe algum outro animal? Que som você escuta? Qual o cheiro desse lugar? Qual a textura das coisas que você está tocando?
Sente uma brisa ou um vento? Sente o calor do sol? Ou está fazendo frio e precisa de se agasalhar? Tem alguma coisa que você possa beber ou comer? Qual gosto? Observe todas as sensações. Que lembranças boas esse ambiente te remete? O que elas significam para você? Caminhe um pouco nesse local. Observe mais e mais as características desse lugar. Sente algum lugar ou deite no gramado. Respire profundamente e aprecie a calma e a paz que esse lugar lhe traz. Observe todo o seu corpo em agradável relaxamento. Aprecie a sensação de paz, de calma, tranquilidade e profundo bem-estar. Relaxe profundamente. Você vai continuar assim com essa sensação de paz e bem-estar, com seu corpo profundamente relaxado. E essa sensação de calma e tranquilidade você vai manter consigo. Essa sensação pode fazer parte de você. A sensação de calma e tranquilidade. Agora comece a contar até 3. Quando terminar de contar, você vai abrir os olhos, sentindo-se calmo e tranquilo, mas com muita disposição, alegria e bem-estar. Comece a observar mais o seu corpo, comece a ficar mais alerta. Abra os olhos, mexendo os braços, as pernas, olhando ao redor, se familiarizando com o ambiente. Pode espreguiçar, olhar ao redor e observando o bem-estar e a tranquilidade que o relaxamento lhe trouxe. Então, gente, espero que, vocês tenham feito e gostado, tá? E aí, voltamos aqui. Dicas para combater a ansiedade. Uma delas é o relaxamento, Você deve meditar pelo menos 5 minutos diariamente ou fazer esse relaxamento. Quem quiser, eu mando para, É só mandar para o meu e-mail, um e-mail que eu mando para vocês. Fazer uma atividade física, parar de se comparar aos outros. A gente se depara comparando com as pessoas e exigindo tanto da gente. E isso nos causa ansiedade. Você também tem que assumir o controle e estabelecer limites. Se organizar e não querer fazer mais do que o tempo que tem disponível. Às vezes a gente pega tanta coisa para fazer, sabe que não vai dar tempo. E aí entra em desespero, porque não deu tempo. Seja a sua prioridade. O que você tem feito por você? E aí? Cuide de você, cuide da sua saúde física e mental. Escute uma música que você goste. Cuide de você, porque se você não cuidar de você, você não consegue dar conta das outras coisas nem cuidar do outro. Se ame, porque se você não se amar, você não tem como amar o outro. Nós só damos o que nós temos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar ao próximo se eu não me amo? Como eu vou cuidar do próximo se eu não cuido de mim? Mas, afinal, eu sei que tem essa pergunta aí, então já vou responder para vocês. Ansiedade tem cura? E aí? Será que tem cura? Poxa, não tem cura. Assim como a maioria das doenças mentais. Não tem cura. Como assim, Cláudia, não tem cura? Pois é, não tem cura, mas você, se tem um acompanhamento e que leva a sério esse acompanhamento, os sintomas, vão ser amenizados. E você vai aprender a conviver com a situação, se dar conta de ter o equilíbrio, de como fazer diante de diversas situações. Como eu na agorafobia, hoje eu posso entrar, sair, não tem problema com isso. Hoje eu sei como fazer, mas eu tive muitas limitações quanto a isso.
Então, gente, para finalizar, eu coloquei aí, ó, a nossa mente pode ser a nossa maior aliada ou nossa pior inimiga. Verdade. Então, não deixe de cuidar de sua saúde mental. Estou esperando agora, né, as perguntas, não sei como é que vai fazer aqui, como é que funciona aqui, mas estou esperando a Fabrine. Cláudia, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, fala, meu bem. Agora eu vou fazer as perguntas para você. Vou olhar aqui nas mensagens, que aí o pessoal deixou para você aqui algumas perguntinhas. Vamos lá, fala para mim. Primeira pergunta é do Gustavo Henrique. Ele está perguntando: eu adquiri ansiedade na quarentena. Como posso tratar essa questão? Pois é. Como o Gustavo, vários adquiriram, né? Como eu falei, ansiedade nós todos temos, mas quando ela limita os nossos afazeres na nossa vida, você já adquiriu um transtorno de ansiedade. O que ele tem que fazer, a primeira coisa é admitir nessas sensações. E a outra é procurar ajuda. Ajuda de... Ou ele escolhe um psicólogo primeiro, que vai encaminhar, ou não, dependendo da gravidade, ou um psiquiatra. Perfeito. Alice Majeski Vicente perguntou se a ansiedade tem cura, mas aí você já respondeu essa Sim. Primeira pergunta. E ela perguntou se o tratamento com medicamentos é para sempre. Olha, depende do grau, né, que ela esteja. Porém, ela começa com uma dose maior para poder conter, né, a crise, e depois vai o desmame, né, vai diminuindo as dosagens. Porém, não vai ser ela que vai fazer isso sozinha. Vai ser de acordo com o acompanhamento psicológico, ela vai adquirindo, né, o controle, e o médico vai diminuindo as dosagens. A Jaqueline perguntou: qual a melhor forma de lidar no convívio com pessoas com esses distúrbios nervosos? Como podemos ajudar efetivamente? Pois é, eu falei no slide, né, que no caso os familiares e os amigos, eles têm que ter mais tolerância, compreensão, não banalizar a situação e aprender a saber o que é aquela sensação que aquela pessoa está sentindo, para poder ajudar no tratamento, porque não é só o médico, né, e o psicólogo que vai dar conta. Precisa do apoio dos demais, né, que convivem com aquela pessoa. Eu acho que eu podia aparecer aqui, não. Como é que é aqui? Pode continuar, Fabrinha, porque eu tô perdida aqui. Eu acho que interromper, como é que é? Ih, o que eu fiz aqui? Ah, mas não apareça aqui. Posso para a próxima pergunta? Pode sim, é porque eu tô tentando aparecer. O que eu preciso? Ah, pessoa linda aqui, tem que aparecer, gente. Ai, eu tô perdida aqui na tecnologia. Fala. A próxima pergunta é do Magno de Souza Rodrigues. Minha filha tem um medo extremo de dormir no escuro. Existe alguma maneira de tirar isso dela? Olha, é Magno, né? Magno, isso aí, primeiro, esse medo aí vem de quê? Alguém que associou o escuro ao medo, algum filme que ela assistiu, algum desenho, a idade dela. Existem várias situações onde faz-se necessário você levá-la a um psicólogo e, de repente, ela não precisa de medicação nesse caso, tá? Ele vai fazer intervenções para poder dar segurança a ela de que o escuro, o que o escuro pode fazer com ela? E aí, ao invés de colocá-la no escuro, vai ter, né, as técnicas que vai ser usada. Vai ser uma luz acesa na casa, uma penumbra, um abajur, dar segurança que no escuro não vai acontecer nada. Agora, isso aí acontece até com adultos, gente, porque isso vem de
de outras pessoas que colocam medo ao escuro, ao bicho-papão, enfim. Então, eu aconselho você, de repente você em casa, você não vai conseguir fazer isso. Então, com um profissional, ele vai te direcionar. Mas isso não é questão de medicação, não é questão de psiquiatra. E sim, desse medo, né, que ela tem, que pode ser resolvido com o psicólogo. Pode falar outra. Perfeito. Agora tem o Carlos José. Quão associado ao desenvolvimento de medos a pressões sociais, pressões do ambiente? Por exemplo, quando criança, eu tinha medo de escuro por achar que alguma coisa sobrenatural estaria lá à espreita. Porém, conforme me afastei dos preceitos religiosos, esse medo se esvaiu. É possível avaliar o que nos faz mal e buscar afastamento? Sim, como foi o meu lance, né, do agorafobia, aquilo ali me fazia mal e eu consegui, claro que eu fui numa terapia, eu me reconheci como tal. Em relação a esse medo de quando criança, foi quando eu comecei a falar no começo da palestra, que as crianças, elas não têm medo de ter medo, não têm vergonha de ter medo, dizer, admitir que tem medo. E muita gente, os adultos, se prevalecem disso, não sabendo que isso você traz quanto adulto. Porque tudo que acontece quando você é criança, isso vai refletir na sua vida adulta. Então, ele falou de preceitos, né, religiosos, eu não sei, né, nós estamos aqui para falar de religião, mas existe esse lance da religião, da cultura, onde favorece esses medos, onde incentiva esses medos, e se a pessoa ela não se reconhecer como tal, ela acaba prejudicando a vida dela. Ele conseguiu sair, mas tem muita gente que fica preso nessa criança interior, essa criança mal resolvida, essa criança que não foi subestimada, essa criança que não teve acolhimento, teve medos. Então, é possível, sim, você sair sem um acompanhamento, até mesmo porque esses medos não são medos no caso, a ansiedade generalizada. É um medo, claro que não podemos banalizar sentimentos, mas é um medo mais normal que vai dissipando diante do seu amadurecimento. Podemos? Tem alguma mensagem mais, alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Então, a gente vai dar o prosseguimento ao encerramento. Gostaria mais uma vez de agradecer a Cláudia, agradecer, né, a todos os envolvidos, a todos os presentes aqui. Muito obrigada por estar participando dessa semana, enriquecendo mais o nosso conhecimento. Muito obrigada. O Felipe agora falou parabéns pela palestra, né? Temos agora algum retorno. Muito obrigada. A Jaque agradecendo. Obrigada, Cláudia. E eu fico muito grata a todos vocês que ficaram até aqui. Peço desculpas mais uma vez pelo imprevisto, né? A gente que está com tecnologia hoje em dia está bem complicado, porque está todo mundo usando, porque a pandemia está aí, então está todo mundo utilizando esse meio de comunicação. E estou aqui para agradecer a todos vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até aqui, o respeito de vocês e o carinho. Obrigada, Cláudia. E espero que a gente possa, o ano que vem, fazer isso pessoalmente, né? A gente poder te convidar para fazer essa palestra pessoalmente. E o link da presença está aí nas mensagens, tá? Já está disponível, vocês podem fazer a presença de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Você quer falar alguma coisa, Cláudia? Claro, que eu me sinto muito honrada, mais uma vez, né, de compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, que ninguém sabe tudo, né, que não possa aprender, né, ninguém não sabe nada que não possa ensinar. E foi muito gratificante estar aqui, eu me sinto
sabe, muito prestigiada. Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser fazer alguma interação, eu sou aquela psicóloga, assim, TCC, então a gente conversa mesmo, a gente interage mesmo, e às vezes alguém tem alguma dificuldade, que queira uma orientação, vocês podem me adicionar, @psiclaudiamoreira. Eu também faço várias lives, também tenho um programa na TV, uma TV comunitária, e também sou mediadora de um grupo de UEMA, né, que é Eu Me Amo. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Espero que tenha passado alguma coisa para vocês, coisas, né, que façam vocês reconhecerem um lugar, porque o papel nosso é esse, o papel do psicólogo não é dizer o que você tem ou não que fazer, a gente sugere, a gente deixa vocês, a escolha é de cada um é dono da sua vida, cada um tem que ser o protagonista de sua vida. Então, estamos aqui. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.